A vida só muda se você mudar. Você já parou para pensar como seria viver uma vida com direção de verdade? Uma vida onde cada pensamento, escolha e atitude apontam na mesma direção, com clareza, firmeza e propósito? Parece difícil, eu sei, mas para quem segue o estoicismo, a resposta é simples. Quando falta ordem, tudo desmorona. Sem direção, qualquer obstáculo vira um fardo, qualquer distração te arrasta, qualquer emoção te domina. E é por isso que os grandes sábios da história valorizavam tanto a disciplina, porque eles sabiam que sem uma estrutura sólida, a alma se perde. Neste vídeo, você vai conhecer os 15 princípios estoicos capazes de mudar completamente a forma como você vive. Cada um deles foi pensado para te tirar do caos e te conduzir a uma jornada mais estável, coerente e em paz com quem você é. Mas antes de continuar, eu te convido para um gesto simples. Vá até os comentários e escreva: "Hoje decido colocar minha vida em ordem." Pode parecer só uma frase, mas é um símbolo. É um compromisso silencioso, mas poderoso. Um passo pequeno na direção de uma transformação gigantesca. Faça isso agora. Deixe de ser espectador da sua vida. Sua vida não vai mudar sozinha. Por mais duro que isso soe, é a verdade que poucos têm coragem de encarar. Muitos vivem esperando que, com o tempo, tudo se ajeite, que a motivação venha de forma mágica, que um dia tudo se alinhe como num passe de mágica. Mas essa é uma ilusão perigosa, porque enquanto você espera, a vida segue, e segue sem pausa. Esperar que algo mude sem ação é como esperar uma colheita em um campo que nunca foi plantado. Nada floresce onde não houve esforço. E os estoicos sabiam disso. Eles pregavam que a verdadeira transformação começa quando você assume total responsabilidade sobre si. Sem desculpas, sem terceirizar, sem vitimismo. É assustador no começo, sim, mas também é libertador, porque a partir do momento que você entende que a mudança depende só de você, você recupera o controle. É fácil culpar os outros, o sistema, o passado. Mas enquanto você faz isso, está perdendo tempo precioso. Acordar para o estoicismo não é só abrir os olhos, é abrir a mente, é sair do piloto automático e parar de viver pela metade. Sêneca dizia: enquanto perdemos tempo hesitando, a vida passa. E ela passa mesmo, sem aviso, sem fazer barulho. Quando você percebe, já se passaram meses, anos. E o que você fez? Esperou pelo momento certo? Pela motivação perfeita? Pelo sinal divino? Pois saiba que esse momento perfeito nunca existiu. E talvez nunca venha. É duro admitir isso, mas é necessário. Porque só quando você encara as verdades que evita, as mudanças reais começam. É doloroso, sim, olhar no espelho e admitir que certos hábitos te sabotam, que certas desculpas estão te segurando, que algumas escolhas confortáveis estão te afastando da pessoa que você quer ser, mas também é nesse ponto que sua força começa a nascer. Epicteto escreveu: a dificuldade revela o homem. Ou seja, é justamente no esforço, na superação das próprias fraquezas, que você se fortalece. Quando você cumpre uma promessa feita a si mesmo, mesmo sem ninguém vendo. Quando levanta da cama mesmo cansado. Quando enfrenta o que sempre evitou. Ali nasce o respeito próprio. E com ele, a força interior que você tanto procurava fora. Não estamos falando de grandes revoluções. Estamos falando de pequenas decisões diárias. Levantar com propósito. Evitar a primeira distração. Escolher como começar o dia. Escolher o que ignorar. O que focar. O que manter. Porque não é o ato grandioso que muda tudo. É a repetição do certo que constrói a ordem. E quando a ordem se instala, a mente encontra paz. E paz não é ausência de problemas. É a clareza de saber o que fazer apesar deles. O que você aceita hoje em silêncio constrói a pessoa que você será amanhã. E fingir que não tem escolha é a pior escolha de todas. Porque você sempre tem. Mesmo com medo, mesmo sem saber tudo, mesmo sem energia, acordar para sua vida não exige perfeição, exige presença, exige decisão. E a motivação que você tanto espera? Ela não vem antes da ação, ela vem depois. Então, não espere mais. Acorde com firmeza, com intenção.
com coragem, não por obrigação, mas porque você se deve isso, porque sua vida só vai se alinhar no dia em que você parar de dormir por dentro. E esse dia, meu amigo, pode ser hoje. Lição número 2. Você é o que faz com o seu tempo. Você pode falar o quanto quiser sobre disciplina, autoconhecimento, saúde, foco. Pode escrever frases bonitas, postar nas redes sociais, repetir mantras motivacionais. Mas no fim das contas, existe uma única prova concreta: o que você faz com o seu tempo. Porque não é o que você diz que define quem você é. É onde você coloca sua energia. Sua agenda é a biografia do seu caráter em tempo real. Os estoicos sabiam disso. Para eles, desperdiçar tempo era o mesmo que desperdiçar a vida. Porque sua vida é tempo. Se você joga seus dias fora, está jogando sua existência fora. Sêneca escreveu: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Essa frase deveria estar estampada em cada parede da sua casa. Quantas vezes você já disse que não tinha tempo para algo realmente importante? E quantas vezes esse tempo foi consumido em distrações vazias? É hora de parar, de olhar para sua rotina com honestidade brutal. Porque o que você faz com as suas 24 horas revela exatamente quem você está se tornando e quem você será amanhã. Você já reparou como é fácil dizer: não tive tempo para aquilo que, no fundo, poderia ter mudado o seu dia? Quantas vezes você prometeu a si mesmo que ia meditar, treinar, conversar com quem ama, cuidar de si, mas no final passou horas deslizando o dedo no feed, assistindo vídeos aleatórios, reclamando, adiando tudo? A verdade é dura. O problema quase nunca é falta de tempo. O problema é falta de clareza. Sua rotina revela mais sobre quem você está se tornando do que você imagina. Ela escancara seus verdadeiros valores, os hábitos que te controlam, as prioridades que você diz ter, mas não pratica. Imagine que alguém pudesse assistir sua vida como se fosse um documentário, do momento que você acorda até a hora de dormir. Essa pessoa veria um protagonista determinado, que vive com intenção, ou veria alguém apenas tentando sobreviver, apagando incêndios e deixando o essencial para depois? Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, alertava: pare de agir como se tivesse milhares de anos pela frente. A morte está à sua espera. Enquanto viver, enquanto for possível, seja bom para si mesmo. Essa frase não é só poesia antiga. É um tapa de realidade. Viver com propósito é entender que sua agenda não precisa estar lotada, precisa estar alinhada com o que te eleva. Você não precisa correr o tempo inteiro, só precisa correr na direção certa. Cada hora mal usada não volta. Cada minuto desperdiçado é um pedaço da sua vida que você nunca mais verá. Você pode usar o tempo para crescer ou para se esconder. Pode investir em algo que constrói ou perder energia fugindo de si mesmo. Não dá para querer uma vida extraordinária e manter hábitos medíocres. A matemática não fecha. E aqui vai uma pergunta que pode ser um divisor de águas. Se você continuar vivendo exatamente como vive hoje, onde estará em 5 anos? Se a resposta te incomoda, ótimo. Significa que você já sabe o que precisa ser feito. A maioria das pessoas acorda no susto. O celular desperta, já abre o WhatsApp, depois o Instagram, depois responde e-mails e pronto. O dia já começou com ansiedade, comparações e cobranças. E aí, tudo vira reação. Você passa o dia apagando incêndio, fazendo o que dá, tentando sobreviver. Agora pare e pense. Que tipo de dia nasce de uma mente que acorda sendo bombardeada antes mesmo de respirar fundo? Os estoicos sabiam que o começo do dia define todo o restante. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todas as manhãs. Não para postar, não para mostrar, mas para lembrar do que era importante. Era um ritual de preparação mental, quase como afiar a espada antes da batalha. Ele dizia: quando acordar, diga a si mesmo: encontrarei pessoas ingratas, arrogantes, invejosas. Mas nada disso deve me tirar da minha essência. Isso é o que chamamos de blindar o espírito antes do caos. Criar um ritual matinal é escolher entrar no mundo com o pé certo, e não com a cabeça cheia de lixo digital. Seu ritual não precisa durar horas. Pode começar com 5 minutos de silêncio, uma página de escrita, um treino curto, uma leitura que te puxe para cima,
O importante é que ele seja sagrado, um espaço onde o mundo não entra, onde você lembra quem é, o que valoriza, o que não vai mais aceitar. E não se trata de perfeição, se trata de intenção. Os estoicos falavam muito em eupsíquia, um estado de mente saudável que se constrói com pequenas ações diárias. Se você começa o dia olhando para dentro, tomando posse da própria energia, tudo muda. Você se torna menos reativo, mais centrado. Você para de se deixar levar pelo que os outros querem e começa a construir o que você quer. E quando isso vira hábito, você já não aceita mais começar o dia de qualquer jeito, porque sabe que o que vem depois será reflexo daquele primeiro movimento. É como iniciar uma sinfonia. O tom da primeira nota define a harmonia inteira, e você é o maestro da sua manhã. A maioria das pessoas acorda no susto. O celular desperta, já abre o WhatsApp, depois o Instagram, depois responde e-mails e pronto. O dia já começou com ansiedade, comparações e cobranças. E aí tudo vira reação. Você passa o dia apagando incêndio, fazendo o que dá, tentando sobreviver. Agora pare e pense, que tipo de dia nasce de uma mente que acorda sendo bombardeada antes mesmo de respirar fundo? Os estoicos sabiam que o começo do dia define todo o restante. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todas as manhãs, não para postar, não para mostrar, mas para lembrar do que era importante. Era um ritual de preparação mental, quase como afiar a espada antes da batalha. Ele dizia: quando acordar, diga a si mesmo: encontrarei pessoas ingratas, arrogantes, invejosas, mas nada disso deve me tirar da minha essência. Isso é o que chamamos de blindar o espírito antes do caos. Criar um ritual matinal é escolher entrar no mundo com o pé certo, e não com a cabeça cheia de lixo digital. Procrastinar não é preguiça, é medo disfarçado. É o cérebro tentando evitar o desconforto, a exposição, o julgamento, o fracasso e o mais curioso. Os estoicos sabiam disso há mais de 2000 anos. Sêneca dizia: enquanto adiamos, a vida passa. Para ele, adiar o que importa era como morrer aos poucos. E o pior, a cada dia que você posterga uma ação importante, está treinando seu cérebro a associar dor àquilo que, na verdade, deveria ser um passo de poder. Mas existe um truque simples e extremamente eficaz para quebrar esse ciclo: o compromisso com o momento presente. Parece clichê, mas é uma chave poderosa. Em vez de pensar na tarefa como um monstro inteiro, o estoico foca em uma pequena ação agora. Só isso. Só começar. Epicteto falava: não é o que está fora de você que te atrasa. É o julgamento que você faz sobre isso. E é verdade. O que paralisa não é a tarefa em si, mas o peso mental que você coloca sobre ela. Então aqui vai o truque estoico, transformado em prática. Pare de conversar com a sua mente quando ela tenta te sabotar. Corte o diálogo, respire e haja. Comece com 2 minutos. Só 2. Se for estudar, sente, abra o livro e se comprometa com 2 minutos de foco. Se for treinar, coloque o tênis e comece o aquecimento. A ação pequena quebra a inércia, destrói o medo e ativa a disciplina. Marco Aurélio escreveu: pare de discutir o que é ser uma boa pessoa. Seja uma. Essa frase é um tapa de realidade. Chega de planejar o dia ideal. Chega de esperar a motivação perfeita. Seja a faísca. E o mais louco: depois dos 2 primeiros minutos, o cérebro entra em fluxo. A tarefa vira impulso. O desconforto vira domínio. A procrastinação não sobrevive ao movimento. O truque está em não esperar se sentir pronto, porque ninguém nunca está. Mas quem age mesmo assim, domina. Domina a si, o tempo e o próprio destino. E isso, meu amigo, é liberdade. Você já esteve em uma discussão acalorada, onde, mesmo tendo razão, saiu se sentindo derrotado? Isso acontece porque, na maioria das vezes, vencer uma discussão não tem nada a ver com argumentos. Tem a ver com postura, silêncio e domínio emocional. Os estoicos eram mestres nisso. Eles sabiam que, ao reagir impulsivamente, você se rebaixa ao nível do outro. Mas ao manter o silêncio, ao controlar sua expressão, você transmite uma força que desestabiliza o outro por completo. Epicteto ensinava:
Se alguém te provocar, saiba que é a tua própria opinião que te perturba. Ou seja, a verdadeira vitória não está em fazer o outro calar, mas em não se deixar afetar. Quando você cala diante da provocação, você se coloca em uma posição de superioridade sutil. Você não joga o jogo emocional. E isso incomoda profundamente quem queria te tirar do eixo, porque o silêncio é uma linguagem poderosa. Ele diz: não preciso provar nada. E quem não precisa provar nada já venceu. Mas atenção, isso não é sobre ser passivo, é sobre ser estratégico. Quando você observa em vez de reagir, você ganha vantagem. O outro se desgasta tentando te atingir, enquanto você permanece intacto. Isso confunde, isso frustra, e é nesse momento que você vence, sem dizer uma palavra. Marco Aurélio escrevia em seu diário: a melhor vingança é não se tornar igual àqueles que te feriram. Essa frase deve ecoar em você sempre que alguém tentar te desestabilizar, porque a verdadeira força está em se manter firme, calmo e presente. E tem mais. Ao não responder, você obriga o outro a lidar com o próprio veneno. E quase sempre, ele se intoxica. Portanto, da próxima vez que estiver em uma discussão, experimente o silêncio. Mantenha o olhar firme, a postura ereta e o semblante calmo. Você vai ver que em poucos segundos, quem queria te dominar vai se sentir completamente impotente, porque o controle emocional é a arma mais poderosa que existe. E quando você domina isso, domina qualquer pessoa. Você já reparou que as pessoas mais respeitadas raramente levantam a voz? Elas não precisam se impor. A autoridade delas simplesmente é sentida. Isso não é sorte, é estratégia. E os estoicos entendiam isso como ninguém. A autoridade verdadeira não vem de gritar, de exigir ou de querer controlar. Ela nasce do autocontrole, da coerência e da maneira como você se posiciona no mundo. Sêneca dizia: a maior demonstração de poder é o domínio sobre si mesmo. Quando você domina seus impulsos, suas reações e seus desejos, as pessoas ao seu redor sentem. E o mais curioso, elas se ajustam. Isso acontece porque o ser humano reconhece força interior quando vê. Você não precisa dizer que é forte. Quando você age com presença, fala com clareza e não se deixa abalar por críticas, essa força se impõe sozinha. As pessoas sentem quando estão diante de alguém que sabe exatamente quem é. E isso é magnético. Para instalar essa autoridade de forma sutil, você precisa cuidar de três pilares estoicos: discurso, conduta e consistência. Primeiro, fale pouco, mas fale com intenção. Evite falar demais, interromper ou querer mostrar conhecimento o tempo todo. Quem realmente sabe algo não precisa provar. Segundo, sua conduta deve ser impecável. Isso não significa ser perfeito, mas ser coerente. O que você diz precisa estar alinhado com o que você faz. Se você diz que não tolera desrespeito, então não se submeta a ele, nem com desculpas. E por fim, a consistência. Seja estável. Pessoas instáveis emocionalmente não inspiram confiança. Um dia estão calmas, no outro gritam. Um dia são firmes, no outro imploram atenção. Isso destrói a imagem de autoridade. A verdadeira força vem da estabilidade. Quando você é previsível em sua postura, calmo, justo, firme, as pessoas passam a te ver como referência. E a autoridade é isso, uma presença que guia sem precisar dominar. Você já percebeu que algumas pessoas dominam o ambiente sem dizer uma palavra? Elas entram em um lugar e imediatamente todos percebem. O ar muda, o clima muda, a atenção se volta para elas. Isso não é coincidência, é presença. E presença é construída no silêncio, na postura, no olhar firme e principalmente na energia que você emana. Os estoicos sabiam que o verdadeiro poder está em ser inabalável. Quando você não se afeta com o que os outros dizem, quando você não reage como um marionete emocional, as pessoas sentem que há algo diferente em você. E essa diferença as intriga, as atrai, as desarma. Porque a maioria está acostumada com o caos, com gritos, reações impulsivas, dramas e disputas por atenção. Quando você aparece e não joga esse jogo,
Quando você é calmo, centrado e imparcial, isso cria um contraste tão forte que é impossível não notar. E é nesse contraste que o domínio acontece. Sem uma palavra, sem um confronto, sem precisar se impor. E se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo fez sentido para você. Então não guarda isso só para você. Fortalece o canal. Clica no botão de curtir agora, porque isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E se você quer continuar recebendo sacadas como essa, estratégias estoicas e truques psicológicos para dominar o jogo da vida com inteligência e presença, se inscreve no canal agora mesmo. Aqui você vai aprender a vencer em silêncio, com classe e sabedoria. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E lembra, enquanto muitos gritam, os sábios vencem em silêncio. Tamo junto.